Hoje à tarde eu terminei Sweeney Todd, O Barbeiro Demoníaco de Fleet Street, de James Malcolm Reimer e Thomas Becket Prest. Inicialmente já digo que, aqui na ficha catalográfica desse livro, tá dizendo que esses são os 2 autores. Porém, no texto que tem no início do livro, diz que não se sabe exatamente quem é o autor de Sweeney Todd. Que na época que Sweeney Todd foi publicado, esses registros eles não eram tão precisos. Os autores, às vezes, eles publicavam algumas coisas em jornais, em coisas assim, eles não assinavam o próprio nome. Então, eles acreditam como esses 2 autores. A história de Sweeney Todd é desse barbeiro, que, como vocês podem ver na capa do livro, tem uma determinada ação que ele faz durante o livro inteiro. E eu não sei se isso tá na sinopse, mas a história de Sweeney Todd ela é muito conhecida. Que esse livro já foi adaptado pro cinema, ele já foi adaptado pro teatro, ele tem musical. Então, assim, a história de Sweeney Todd ela é bem conhecida. Deixa eu dar uma olhadinha só na sinopse, pra ver se eu não tô falando spoiler. O que é esquisito, porque se você ler o livro, talvez seja considerado uma spoiler. Mas tá aqui, ó. Conta a história da macabra parceria entre um barbeiro assassino, Sweeney Todd, e a fabricante de tortas mais famosa da cidade, a Senhora Lovett, que desenvolveram juntos um método de negócio muito lucrativo e ao mesmo tempo muito perigoso. Mas como a história de Sweeney Todd ela é muito conhecida, então vocês sabem que basicamente esse cara, ele se utiliza da própria profissão para conseguir clientes para essa fabricante de tortas. Então assim, ó, na sociedade, se não me engano, vitoriana naquela época, pelo jeito não era muito incomum, óbvio, né, na história do livro, as pessoas entrarem num barbeiro e simplesmente não saírem dali. Mas é assim, ó, eram sempre pessoas que tinham dinheiro, eram sempre pessoas bem abastadas. Na padaria vitoriana, a torta é você. Laís, é mais ou menos isso, né? Assim, eu não posso ficar dando muita volta nessa história, porque, como a gente já falou anteriormente, ela é bem conhecida. Mas, basicamente, o Sweeney Todd, ele mata alguns dos clientes dele, e isso tem alguma ligação com as tortas de carne da senhorita Lovett. Basicamente, o livro são essas pessoas indo lá fazendo a barba, meio que sumindo. E aí, a base principal da história é essa. Tem uns personagens secundários ali que estão ligados, de alguma maneira, à história principal. Um dos personagens aqui que tem é o Tobias, que é o ajudante do Sr. Todd. Ele é um aprendiz de barbeiro, que ele tá lá vendo que tem alguma coisa esquisita naquele salão, sabe? Às vezes, entra um cliente ali que ele percebe que tem dinheiro, e aí o patrão dele fala assim, vai em tal lugar pegar tal coisa, não precisa ser rápido pra voltar. Vai em tal lugar, compra tal coisa que a gente precisa pra mais tarde. E aí quando ele volta, simplesmente o cliente não está mais ali. Mas, sei lá, ele deixou o cajado dele e o chapéu. Ele começa a perceber que tem alguma coisa estranha ali, e quando ele dá indícios de explicitar que tem alguma coisa estranha ali, percebe como o patrão dele fica muito raivoso, soturno. Ele já leva umas pancadas até. E aí, esse é o Tobias. Tem outros personagens que estão ligados de alguma maneira ao Sweeney Todd, que são a Johanna, o namoradinho dela que foi pro exterior, depois de 2 anos voltou e simplesmente sumiu. Tem a senhora Lovett, que é a dona da loja de tortas. Ela não aparece tanto no livro, tá? Quem aparece mais mesmo é o Sweeney. Tem alguns personagens secundários que são coronéis, que estão sabendo que tem alguma coisa estranha naquela barbearia, mas eles não sabem exatamente o que, e eles começam a investigar sobre isso. O livro, ele vai nesse estilo. Tem um pouco de suspense ali, tem uma coisa de uma investigação, e tem uma encheção de linguiça. Tem uma coisa que tem nesse livro, é encheção de linguiça. E aí, por que tem essa encheção de linguiça? Porque esse livro, aqui em cima tá escrito, na capa dele, Penny Blood. Na introdução do livro, a gente descobre que Sweeney Todd, ele foi publicado no que aqui no Brasil seria mais ou menos conhecido como romance de folhetim, que eram aqueles romances que eles eram publicados em jornal, eles eram publicados regularmente, só que por capítulo, por trecho, ou uma quantidade de capítulos, né? Na Inglaterra do século XIX, era muito comum que esses livros fossem publicados, se eu não me engano, uma espécie de jornal, mas que eles eram por um preço muito barato, que era um penny, que é uma das moedas britânicas. Penny Blood eram essas histórias mais sangrentas, um gore. Então, assim, as pessoas compravam, não sei exatamente se toda semana, cada dia da semana, não sei como funciona, um capítulo desse livro. Então, assim, você consegue perceber aqui que no meio da história tem uns capítulos que simplesmente estão ali pra encher. Tem umas histórias secundárias estão um pouco relacionadas à história principal, mas as histórias secundárias, elas estão ali apenas pra encher papel. Tem algumas que são interessantes,
Até que tem, mas tem umas que são muito assim, poxa, por que que eu tô lendo isso, sabe? Se isso tivesse sido excluído do livro, não faria nenhuma diferença. Nesse sentido, é um pouquinho frustrante alguns momentos da leitura, porque você quer saber o que tá acontecendo na trama principal, você quer saber o que que tá acontecendo com o Sweeney Todd, mas aí demora, sabe? Demora pra voltar pras partes dele. E aí isso é um pouquinho frustrante. A história em si, ela é bem interessante. Eu li esse livro tendo já assistido o musical que eu ia apresentar aqui em São Paulo e também o filme do Tim Burton com o Johnny Depp e a Helena Bonham Carter. E eu vou dizer pra vocês que assim, são mídias completamente diferentes, tá? O livro Sweeney Todd, eu achei ele muito diferente das adaptações que foram feitas depois. Primeiro que a história, ela é diferente. O plot principal é igual, o barbeiro demoníaco da Fleet Street e a vendedora de tortas, mas o jeito como esses personagens interagem no livro é completamente diferente do que é apresentado no filme e no teatro. E também o passado do Sweeney Todd, ele é bem diferente, porque assim, nas outras mídias ele foi casado com uma mulher, ele teve uma filha, e aí tem um juiz nessa história que dá um jeito de exilar ele, e aí quando ele volta pra Inglaterra ele quer vingança. Quem assistiu o filme sabe que é essa história. Aqui no livro, o Sweeney Todd ele não tem família, sabe? Ele é sozinho. As únicas interações que ele tem durante o livro são com os clientes ou com pessoas que ele conhece que podem ajudar ele de alguma maneira, ou que ele quer ganhar dinheiro. São essas pessoas. Então, o plot familiar, ele simplesmente não existe. A motivação dele pra fazer o que faz é qual? Ele quer ganhar dinheiro. Ele é um homem bem abastado, assim, ele tem bastante dinheiro. E pelo jeito, ele faz isso há muito tempo. Então, assim, né? Como ele só mata pessoas que têm dinheiro, então ele tem as posses dessas pessoas quando elas foram ser barbeadas. Mas tem um negócio um pouco de sadismo também, assim. Você percebe que ele não é uma pessoa sã. Você e alguns personagens do livro percebem que ele não é uma pessoa boa. Ele é conhecido porque ele barbeia muito bem, ele é conhecido por isso. Só que várias pessoas têm um pouco de medo dele, elas acham meio ele estranho. Ele é, como eu disse anteriormente, ele é soturno, ele é raivoso em alguns momentos, ele é muito fechado. E aí, assim, tem algumas descrições do livro que ele diz que ele é feio, ele tem um cabelo que chamam cabelo de louco, porque é todo desarrumado e ainda assim é muito bonito. Tem essa dicotomia, assim, questão da aparência dele. Ele é alto, ele é estabanado. Tem essas coisas, assim, sabe? Isso é interessante de ver, porque isso é muito diferente da peça que eu assisti aqui em São Paulo, que era o Rodrigo Lombardi. Tá bem longe de ser um homem feio. E no filme, quem interpretou ele foi o Johnny Depp, que também não é um homem feio, né? Mas a personalidade do Sweeney Todd, ela é muito diferente nas três mídias. Isso eu acho interessante. Aqui, no livro, eu achei ele muito mais cruel. Porque o jeito como ele pensa é muito frio, assim. Não existe humanidade nesse personagem aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele não é aquele personagem unidimensional. Ele é um personagem mau. Você sabe que ele é mau. Mas ele não é uma coisa só. Pelo menos isso. Você vai descobrir as coisas realmente que ele faz nas últimas páginas do livro. Mas, né, conforme o livro vai passando, você já vai percebendo mais ou menos o que acontece. Mas o jeito como as coisas acontecem, onde tudo é explicado, é no final do livro. Que, por sinal, eu achei um pouco apressado, assim. Eu tava 95% do livro e as coisas, elas não estavam acontecendo ainda. Então eu fiquei assim, poxa, vai ser apressado. E realmente, o final do livro é muito apressado. As coisas acontecem assim, elas vão descambando, assim, o leitor vai descobrindo as coisas de uma maneira tão rápida que eu tive que ler um trecho ali umas duas vezes pra... Tá, peraí, o que tá acontecendo aqui? Como é que já chegou nisso do nada? Tem um plotzinho twist. Assim, a história é interessante. É encheção de linguiça? É, tem uma encheçãozinha ali. Aqui no livro tem umas críticas interessantes, assim, a algumas coisas da sociedade vitoriana. Tem umas críticas à igreja. Tem um personagem ali que é claro que ele foi escrito para ser uma crítica à igreja, porque ele é um padre que praticamente dita a vida de algumas pessoas. E aí tem uma personagem que fala que, tipo, ele não é nada, sabe? Se você realmente acredita que ele pode ser um enviado de Deus, é porque você tá tão louca quanto ele. Tem uns negócios assim. Tem um plot de romance aqui no meio, que é o que eu tinha falado anteriormente da Joanna com o namoradinho dela. E aí depois ela consegue chegar no Sweeney Todd de alguma maneira. Ela consegue saber que o namorado dela foi até esse barbeiro, só que ela não sabe exatamente o que aconteceu depois disso. E aí ela tenta descobrir o que aconteceu. Em determinado ponto do livro, tinha uma coisa que tava acontecendo que, assim, as pessoas estavam indo na igreja e percebendo que tava tendo um cheiro muito ruim vindo da igreja. Cheiro muito forte. Até chegar ao ponto em que um bispo aparece e fala assim, meu Deus, vocês têm que ver o que tá acontecendo aqui.
aqui. Esse cheiro é muito ruim. Eu espero que a próxima vez que eu apareça por aqui, esse cheiro tenha desaparecido. Só que assim, ninguém na cidade sabe o que tá acontecendo. Você que é o leitor, que sabe que algumas mortes aconteceram nas páginas anteriores, você imagina mais ou menos o que é. O jeito como isso é resolvido, o jeito como isso é explicado depois é bem. Acho que é isso. Porque não tem muito mais o que eu falar, né? Que não seja. Apesar de que falar de spoiler nesse livro é meio complicado. Se a história já é conhecida. Porque, né, o plot principal, que é o cara, que é o barbeiro ser um assassino, mesmo que isso seja explicado só no fim do livro, você percebe que isso acontece desde o início. Mas acho que deve ser interessante você ler essa história sem saber disso. Eu acho que a capa ela já fala um pouco demais, eu acho. Apesar de que, o jeito como a pessoa tá sendo morta aqui não é o que acontece no livro. Isso aqui é o que acontece no filme e na peça. Não é o jeito como as pessoas morrem no livro. Agora, vocês vão ter que descobrir por quê. Vocês vão ter que descobrir como. Eu não sei que nota eu vou dar pra esse livro. Acho que talvez um 4 de 5. Porque a história não é ruim. Vou tirar uma estrela por causa da encheçãozinha de linguiça. Apenas por isso. Porque no final a história em si é boa. Eu gosto do jeito como o personagem ele é escrito. E tem uma coisa. Você sabe que o personagem principal ele é ruim. Você sabe que ele é o assassino. E aí você percebe que tem alguns personagens secundários que são tão maus quanto o Sweeney Todd. Eles podem não ter cometido o ato de matar, mas ainda assim eles estão com as mãos sujas de sangue. E o jeito como algumas pessoas são tratadas aqui por serem diferentes, como o dinheiro dita quem merece viver e quem merece morrer, e quem é louco e quem não é uma coisa interessante do livro. Porque tem alguns capítulos aqui que se passam dentro de um sanatório, que hoje a gente conhece como hospital psiquiátrico. Mas você vai perceber que aqui, esse hospital psiquiátrico, ele é muito pior do que a gente conhece. Mas tem até uns capítulos que são a casquinha da torta, que é a melhor parte. Alguns capítulos que são só recheio mesmo. Alguns capítulos eles estão ali só pra fazer volume. Porque realmente de história... No filme ele volta pra ter a vingança dele contra o Alan Rickman, né? Que fez o Snape em Harry Potter. Ele não era exatamente pobre, né? Eles não tinham tanto dinheiro. E tem uma coisa. As tortas da senhorita Lovett, no cinema e no teatro, elas eram conhecidas por serem a pior torta de Londres. Tanto que tem uma música. Tá no Spotify, tá? Se vocês quiserem ouvir. Elas eram conhecidas como as piores tortas de Londres. E aí, depois de um tempo, elas começam a ser as melhores tortas de Londres. Por que será? Por que será? Aqui no livro, desde o início, elas são as melhores tortas de Londres. Mas é porque você sabe que existe uma parceria ali entre ela e algum açougueiro. No livro é boa desde o início. Cara, as pessoas... Não. As pessoas, elas fazem fila pra comer essa torta, porque nossa, ela tem uma massa gostosa, o molho dela é muito bom e não sei o que lá. E aí, conforme o livro vai passando, você percebe, essa carne de vitela aí, essa carne de cordeiro, sabor mais humanizado. É legal, gente, é legal. Eu gostei do livro, gostei. Acho que eu vou dar nota 4 de 5 mesmo pra ele. O cliente influencia diretamente no sabor da torta, é democrático. Ai, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu acho que isso aqui pode ser spoiler. Então, se você... isso aqui pode ser um spoiler, tá? Então, se você não quer saber isso, não assista esse trechinho. Mas no final do livro, Todd, ele tá lá na loja de tortas da senhorita Lovett. E aí chega uma mulher pedindo pra senhorita Lovett ir colocar um cartaz, que é o cartaz que o marido dela desapareceu. E aí, ele é um cara que tem dinheiro. Então, assim, né? O Sweeney Todd, ele fica assim, desapareceu. E aí ele fala assim, eu tenho certeza que ele vai aparecer. Por que a senhora não come uma torta enquanto isso? Quando você abrir essa torta, você vai perceber que talvez ele esteja mais perto do que você imagina. Não, deixa eu ler exatamente o trechinho pra vocês, porque isso aqui é muito cruel. Esse é um dos momentos que você percebe como o Sweeney Todd, ele é um personagem, sabe? Eles estão lá conversando, né? E aí, a senhora Rankley, ela fala o seguinte, ó. Meu pobre amado e lindo Rankley, nunca voltaria ao normal. Não me alimento desde que ele partiu. Aí o Sweeney Todd. Então compre uma torta, senhora. Anime-se, senhora Rankley. Abra a torta e pode acreditar que em breve verá o senhor Rankley. Aí ela fala depois, vou esperar que o melhor aconteça, pode ser que ele tenha passado mal e não estivesse com o endereço dentro do bolso, coitadinho. Aí ele responde, de qualquer modo, senhora, não fique abalada com isso, ouso dizer que em breve a senhora saberá o que houve com ele. A careta horrorosa que Todd fez ao dizer tais palavras assustou muito a viúva desolada, mas ela decidiu comer a torta. Era muito tentadora. Uma torta de carne de vitela, cheia de molho borbulhante. Quem resistiria? Não ela, com certeza. Além disso, Todd não disse que ela veria Rankley? No mínimo, suas palavras transmitiam esperança de qualquer modo.
É isso, galera. Leiam Sweeney Todd. E olha, realmente foi, acho que um ótimo livro para começar o mês de outubro, hein?